Fala internet, beleza? Pois é, o nome desse canal é Back to Basics e eu deixei isso um pouco de lado. Então vamos trazer algumas dicas de coisas que são básicas na fotografia, mas que tem muito fotógrafo profissional experiente que esquece. E é por isso que hoje eu vou falar de alguns erros de composição que muita gente comete, mesmo depois de muitos anos de profissão. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de Media Tools Floripa, venda de acessórios fotográficos, e Lucas Lapa, venda de câmeras e objetivas e... Sim, bom, esse canal é o Back to Basics, de volta ao básico, e eu vou falar de algumas coisas que são básicas nos próximos vídeos, nos próximos meses, que são coisas básicas que parece que tem gente que esquece na hora de fazer a fotografia profissional. E a primeira coisa que eu vou falar é em relação à composição. Composição é uma dos aspectos mais importantes de toda a fotografia. Composição é uma coisa que todo fotógrafo precisa estudar, treinar e aplicar nos seus trabalhos fotográficos. Desde o cara que é extremamente iniciante até o maior profissional que tem no Brasil. Ele aplica composição, pensamentos e regras de composição na sua fotografia. Então, gente, esses são os erros mais comuns de composição que todo fotógrafo deve evitar. Primeiro deles, e é o que eu mais tenho agonia de ver, é o fotógrafo que não se movimenta. Sabe aquele fotógrafo que parece que está enraizado no chão e ele tem a preguiça de se movimentar para poder organizar tudo que está à sua frente? Pois é, gente, você tem que se movimentar. Para com esse negócio de pegar a câmera, colocar aqui na frente e só fazer isso aqui, mano. Isso te limita demais, isso acaba com a qualidade artística da tua fotografia. Ó, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, vamos ver, muita gente tem os seus bichinhos em casa e gosta de fazer fotografia dos seus bichanos. Olha essa foto desse gato dormindo. A pessoa chegou, olhou, apontou a foto para baixo e já era. Já era, não tem composição, não tem pensamento, não tem uma organização dos elementos e do assunto. Isso não é visualmente atrativo. Quer melhorar a tua composição? Vamos ver o exemplo dos gatos. Vou mostrar uma foto, tá? Do bichano deitado aí. Por que você não baixa ao nível do gato, chama a atenção dele e faz uma foto como essa? Vai me dizer que não é uma foto muito melhor? Ou então, por que tu não coloca ele sentadinho e vai mais embaixo ainda para tirar uma foto de baixo para cima? Essa foto aqui, ó, que vocês estão vendo, é uma foto com uma câmera melhor, com uma composição um pouco melhor pensada. Aqui é uma foto mais simples. Porém, contudo, todavia, essa foto aqui, ela tá extremamente linda. Ela passa um significado de liberdade muito grande. Fotógrafo, pare de não se mexer. Vai pro lado, para cima, para baixo, se mexa, fica com dor na coluna. É assim que você vai conseguir ter uma composição diferenciada. Deita, olha, organiza os elementos na sua frente. Pô, vocês não viram aqueles diretores de fotografia fazendo assim, ó, de Hollywood? Pá, não é esquizofrenia, irmão. É o cara organizando tudo na frente dele. Tenha esse pensamento, movimente-se. Isso é extremamente importante. Esse lance da preguiça na fotografia é uma coisa muito complicada. Quer ver, ó? Eu tô pegando muito casamento para editar, tá? E eu recebi um casamento. Fotógrafo de casamento, ele tem que se movimentar, ele tem que compor. Aí olha o que eu recebi. Tá aqui, ó. Gente, vocês estão percebendo uma coisa? Isso daqui é a dança do noivo e da noiva, tá? Eles entraram no começo da festa, eles fazem uma dança, que nesse caso aqui foi uma dança no estilo valsa. Eu recebi 3.000 fotos para escolher 1.000 fotos para entregar editadas, e dessas 3.000 fotos, quase 500 fotos foi com o fotógrafo
parado, na mesma posição, simplesmente apertando o botão. Ei, fotógrafo, a fotografia não é só apertar um botão. Não aponta só a câmera para frente e fica apertando o botão. Isso vai acontecer. Muito ruim. A preguiça acaba realmente com a fotografia. Então, a primeira dica e mais primordial é movimente-se. Vamos para a segunda dica. Bom, a segunda dica, que é um grande erro, é a tal da regra dos terços. Ué, como assim, Andrei? A tal da regra dos terços tá errada? Não, mas tem muita gente que aprende a regra dos terços e usa ela pro resto da vida como se não existisse mais absolutamente nenhum tipo de composição. Gente, não me entendam errado. A regra dos terços, ela é maravilhosa. Olha essa foto aqui, que foto incrível! Eu estou utilizando o terço superior. Vocês estão vendo que o céu quase não tem textura, mas no mar, é um mar muito agitado, tem muita textura. Eu coloquei o horizonte na regra dos terços, no terço superior. Aproveito todas as texturas que tem embaixo e crio uma composição diferenciada muito boa. Olha aqui, agora nessa outra foto eu tenho uma textura muito bonita e que chama muita atenção no céu. Um pôr do sol muito bonito. Coloquei a linha do horizonte mais próxima do terço inferior. Estou utilizando a regra dos terços e ela realmente funciona, ela realmente é bonita. Mas, gente, isso não significa que você precisa colocar tudo na linha do lado, tudo na outra linha. Não se limite. Regras de composição não deveriam ser chamadas regras. Deveriam ser orientações. Eu sempre falei isso desde que eu comecei o Back to Basics. São orientações de como você pode compor. Olha essa foto de longa exposição, que coisa maravilhosa, com os elementos centralizados. Ih, Andrei, tá fora da regra dos terços. Ah, mano, não vai me dizer que essa composição não é bonita pra caramba. Não fique preso a essas regras, é extremamente importante. E outra coisa que você tem que entender também é que assim, ó, pra você entender o momento que você não pode ou não precisa usar a regra X, você precisa conhecer muito bem ela e precisa saber implementar muito bem ela. Nesse caso aqui, eu sabia que se eu colocasse na regra dos terços não ia ficar legal, porque eu sei compor muito bem já utilizando a regra dos terços. Então não fique preso a nenhuma regra de composição, principalmente a regra dos terços, que é a regra mais famosa de composição da fotografia. Liberte-se, use a sua criatividade. Mesmo que se você parar para pensar, existe uma regrinha de composição para cada milímetro que tem nos cantos da fotografia. Então, gente, não se limite. Criatividade é tudo. Movimente-se. Tá vendo como se movimentar é extremamente importante? Se eu não tivesse me movimentado aqui, eu não conseguiria ter feito esse tipo de registro. Movimente-se e não fique preso à regra dos terços. Vamos para a próxima dica? Bom, a próxima dica de problema de regra de composição é não ter bem definido um assunto. Quando você coloca muitos elementos espalhados sem ter um assunto definido, fica confuso. Ah, Andrei, mas eu quero passar confusão. Mas você precisa passar confusão através de organização. E organizando, você vai definir um assunto que é para onde as pessoas vão olhar no final das contas. É extremamente importante ter um assunto bem definido. Vou mostrar um exemplo para vocês. Olha essa foto aqui. Gente, o que é o assunto dessa foto? É a igreja lá atrás? É a estátua? É a moto? Não dá para saber o que é o que. Tudo fica muito confuso. Por isso que eu digo para vocês que é extremamente importante você compor as coisas à sua frente de maneira que tenha algo definidamente dito como o assunto da fotografia. De novo, vou falar de novo da primeira regra mais essencial: movimente-se. Com poucos passos para a esquerda, conseguiria-se ter para a direita, para o lado de cá, tá? Para minha direita, conseguiria-se ter uma composição extremamente diferente e muito mais eficiente do que essa que está sendo mostrada para vocês. Vocês não concordam? Poxa, gente, trabalha com planos. Eu vou mostrar a foto aqui, ó, de uma coisa que é extremamente simples.
É um arame farpado. Foi trabalhado o plano. Foi trabalhado o desfoque para criar planos. E olha como essa fotografia é sensacional, como tem um assunto muito bem definido, que é a farpa do arame farpado. É uma foto extremamente simples e com um pensamento de composição ficou lindo. Ficou lindo, gente. Vocês têm que ter esse pensamento. Olha lá, mais uma foto, utilizando o desfoque para dar destaque para um assunto principal. Ai, Andrei, mas eu quero fazer tudo desfocado, cara. Eu ia falar que eu respeito você, mas não faz sentido, mano. Você quer fazer? Você pode fazer, o mundo é livre. E eu não quero cagar regra nenhuma. Eu não gosto. Eu gosto de ter um assunto muito, muito bem definido na minha fotografia sempre. Não se esqueça disso. É um diferencial. Pode ter gente que não ache que isso é um diferencial, mas é. Outra coisa, tem uma outra regra de composição que às vezes tem algumas pessoas que não prestam atenção, que é o fato de abandonar a composição. Uma coisa muito importante é quando você está fazendo fotografia de pessoas, é que nós temos esse quadro. Esse quadro aqui, ele nos limita. E quando você faz uma fotografia de uma pessoa que está saindo desse quadro, como por exemplo essa foto que eu tirei da Duda aqui na frente de casa, parece que a pessoa não quer estar lá. Parece que ela está fugindo da fotografia, te dá uma sensação de desconforto. É ou não é verdade? Presta bem atenção na foto da Duda. Ela está saindo da composição porque você não deixou um like cremoso nesse vídeo ainda. E isso é um protesto da Eduarda, porque você não deu like no vídeo ainda. Dá like no vídeo pra Duda poder voltar pra composição. Tá bom, gente? É extremamente importante que vocês pensem nisso. Olha essa foto aqui. Ela tá no meio da composição. Entende? Ó, quebrei a regra dos terços de novo. Se ela tivesse no canto esquerdo da foto, gente, ia parecer que ela tá fugindo. Então presta atenção nesse tipo de detalhe. Eu posso trazer mais dicas de composição para pessoas. Se você quiser dicas de composição para pessoas, escreve aqui nos comentários que eu tenho muitas dicas de como compor a fotografia com pessoas. 1, 2, 3 pessoas. Existem dicas de composição para tudo isso que vão ajudar você bastante, tá bom? Vamos pro próximo? A última dica, e é a que eu vou dizer que é a mais importante de hoje, é não estudar princípios básicos de design. Quê? Como assim, Andrei? Não estudar princípio básico de design? O que design tem a ver? Cara, não é que o design tem a ver, mas existem algumas regras de design que podem se tornar dicas extremamente eficientes para você compor a sua fotografia. Você sabe por que deve usar simetria? Números ímpares, repetições, linhas diagonais. Ah, você já ouviu esses termos na fotografia? Tudo isso vem de regras de design. Estuda isso, é importante. Você já pensou, por exemplo, em hierarquia quando você compõe a sua fotografia? Tá aí. Pensem em todos esses aspectos. Façam um estudo. Lembra que eu falava para vocês? Façam um estudo de cores. Andrei, mas para que estudar cor? Pô, cara, a fotografia é cor. E o design? O design vai organizar de uma melhor maneira os elementos que estão compostos na sua fotografia. Se você é fotógrafo de alimentos, se você é fotógrafo de produtos, você precisa estudar design. Ele vai te ajudar muito. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sugerir um estudo para vocês e para quem assistir esse vídeo, eu vou propor um desafio de fotografia Back to Basics. Para quem ficou aqui até agora no final do vídeo. Sugerindo temas de estudo de design, estude o princípio do ênfase. Quando um elemento naturalmente se destaca em uma composição.
Geralmente a ênfase é conseguida com contraste, mas não apenas com isso. Sabe quando você coloca um assunto extremamente bem definido em primeiro plano na sua fotografia? Esse é o princípio do ênfase. E quando você entende o que ele é, você cria ele de uma maneira mais eficiente. 2. Princípio do movimento. Isso mesmo, tá bom? A movimentação atrai mais atenção. É isso que as regras de design dizem. Na arte estática é possível usar vários elementos diferentes que criam uma sensação de movimento. Ou seja, você vai ter uma composição que é estática, mas dentro dela podem ter elementos que deem a sensação de movimentação. Por exemplo, você que faz fotografia de estúdio, você nunca fez aquela foto da mulher mexendo o cabelo? Ou com um ventilador? Princípio do movimento. Terceiro e último, o princípio de hierarquia. Os elementos são divididos em níveis de hierarquia, geralmente do mais importante, o médio e o menos importante. Existem várias fotografias onde você pode trabalhar com hierarquia. Por exemplo, você está trabalhando com flores, você faz fotografia de flores. Você tem uma flor em primeiro plano que é a mais importante, uma outra flor um pouquinho desfocada em segundo plano menor, e em terceiro plano mais desfocadona, uma outra planta ou várias plantas. Princípios básicos de design vão ajudar você e muito na sua fotografia. Movimente-se, pratique e estude. Bom, esse é o Back to Basics, de volta ao básico, mas essas dicas não são tão básicas assim, porque eu vejo muito fotógrafo experiente esquecendo disso. Tá aí, ó, 400, 500 fotos na mesma posição só apertando o botão. Fotógrafo experiente. Gente que me mandou para editar isso. Movimente-se. Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje do Back to Basics. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam os estudos e falem comigo pelo Instagram, @AndreiLange, que eu vou fazer um desafio de fotografia utilizando o estudo de elementos de design. Então é isso aí. Se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço. Delícia!